A ciência de dados pode ajudar um time a ser campeão? Não só pode, como já ajuda. Agora, se você chegou até aqui, é porque algo te chamou a atenção, e se você não é inscrito, não se inscreva ainda. Você vai entender por que a galera está falando super bem da gente. Fica até o final do vídeo para entender tudo do que a gente está fazendo aqui. E por falar de dados, de todas as inúmeras áreas em que os cientistas de dados têm sido mais solicitados, o futebol é uma das mais promissoras, e eu vou mostrar por quê nesse vídeo. A análise de desempenho cada vez mais precisa em função do avanço tecnológico também é crucial para qualquer atleta profissional alcançar resultados melhores. Quer saber como a análise de dados sobre os atletas, os adversários e até mesmo os torcedores está mudando o desempenho e a gestão dos esportes? Então vem comigo que agora eu vou te contar essa história desde o começo. E fica até o final, pois eu vou te mostrar uma curiosidade um tanto quanto dolorosa para nós, brasileiros, sobre a análise de dados no futebol. Meu nome é Paulo Pereira, seja bem-vindo à Era dos Dados. Já deixe seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade e nenhum conteúdo que a gente traz aqui toda semana. Fundado em 1892, o Liverpool se estabeleceu como uma força do futebol europeu ao longo das décadas de 70 e 80. Depois de um período de crise e que viu seu rival Manchester United dominar a primeira divisão do campeonato inglês, a Premier League, o clube da cidade natal dos Beatles finalmente voltou ao auge nos últimos anos, acumulou conquistas expressivas que inclui o Mundial de Clubes de 2019, 6 títulos da Champions League, o torneio europeu de clubes e 19 títulos de campeão inglês. É o clube da Inglaterra com mais títulos europeus. E por que a gente está falando tudo isso? Parte desse sucesso recente do Liverpool se explica pelo uso intensivo e inovador da ciência de dados. Nas últimas 2 décadas, os principais times de futebol passaram a contratar analistas de rendimento, que estudam as características dos adversários e produzem relatórios sobre o desempenho de seus próprios atletas. Também indicam para os goleiros, por exemplo, para qual lado aquele jogador adversário tende a bater o pênalti. Os clubes estão usando dados coletados de partidas anteriores para traçar estratégias que maximizem os resultados de seus times. Distribuídos em diferentes postos da hierarquia dos clubes, os cientistas de dados trabalham para obter uma série de informações relevantes que incluem a probabilidade de um jogador se contundir, as jogadas específicas que funcionam melhor contra determinado grupo de zagueiros, os setores do campo mais ocupados pelos adversários e por aí vai. Até mesmo as melhores estratégias para fortalecer a relação com os torcedores, desde a análise das camisas mais vendidas até o perfil dos sócios e os setores do estádio em que os ingressos costumam acabar mais rápido. Além disso, nenhuma contratação de jogador é feita sem aprovação do time de análise de dados. Vale destacar que o futebol está relativamente atrasado em relação a outros esportes, quando o assunto é ciência de dados. Outras modalidades esportivas descobriram a análise de dados décadas atrás e seguem acompanhando a evolução da tecnologia disponível. É o caso do beisebol, do futebol americano e dos times da NBA, né? A ascensão meteórica do time de basquete Golden State Warriors, por exemplo, se apoia em boa parte no investimento intensivo da análise de dados. A decisão do clube de apostar em bolas de 3 pontos arremessadas de fora da linha específica demarcada na quadra foi baseada em ciência e estatística. Parte do sucesso recente do Liverpool se explica pelo uso intensivo e inovador da ciência de dados. Nas últimas 2 décadas, os principais times de futebol passaram a contratar analistas de rendimento que estudam as características dos adversários e produzem relatórios sobre o desempenho de seus próprios atletas. Essa história do Liverpool é muito emblemática. Eu tive o prazer de ir até lá, conhecer o próprio estádio, conhecer como eles fazem as coisas, conhecer um pouquinho da estrutura deles e realmente eles investem muito nisso. Até compramos aqui uma lembrancinha lá do Liverpool, que é um mini Lego que você demora aqui 5 anos para montar, mas ficou muito legal. Os caras realmente investem em estrutura, investem em trazer o torcedor para próximo, trazer até gente de fora para conhecer as suas estruturas. Então é uma referência muito boa que vale a pena estudar. E aí, outros clubes estão também usando dados coletados de partidas anteriores para traçar essas estratégias
que maximizem os resultados de seus times. Distribuídos em diferentes postos da hierarquia dos clubes, os cientistas de dados trabalham para obter uma série de dados relevantes que incluem a probabilidade de o jogador se contundir, por exemplo, as jogadas específicas que funcionam melhor contra determinado grupo de zagueiros ou setores do campo mais ocupados pelos adversários. Agora, o curioso é, até mesmo as melhores estratégias para fortalecer a relação com os torcedores. Como eles fazem isso? Desde analisar a venda de camisetas até o perfil dos sócios em setores do estádio em que os ingressos costumam acabar mais rápido. Aí com isso, além de tudo isso, nenhuma contratação de jogador é feita sem aprovação do time de análise de dados. Então os times que estão investindo cada vez mais nisso, como o Liverpool, estão se destacando muito por conta desse investimento. Vale destacar que no futebol isso ainda não é extremamente avançado, tá até um pouco relativamente atrasado em relação a outros esportes, quando o assunto é ciência de dados. É o caso do Moneyball, o filme do Brad Pitt, não sei quem assistiu lá na Netflix. O filme foi lançado em 2011, ele retratou um caso real ocorrido durante a temporada de 2002, quando o gerente geral do time de beisebol, do Oakland Athletics, interpretado pelo Brad Pitt, contrata um recém-formado em economia, que é o Philip Seymour Hoffman, que interpretou esse cargo, contratado pelo Brad Pitt, para o trabalho de utilizar dados para orientar a contratação de atletas e o desenvolvimento de técnicas eficazes para melhorar os resultados da equipe. Em 1996, o técnico de vôlei que todo mundo conhece, o Bernardinho, contratou a analista de desempenho Roberta Giglio, que é uma estatística com formação em educação física, para auxiliar na preparação do clube Rexona. Por 21 anos, ela colecionou títulos ao lado da seleção masculina da categoria. Quando ela começou, ainda era preciso filmar os jogos em câmeras analógicas e analisar os lances de maneira praticamente manual. Um cenário que mudou radicalmente com a possibilidade de produzir e avaliar indicadores gerados automaticamente com o uso de sensores e aparelhos de GPS. E como prometido, vamos falar agora sobre um episódio um tanto quanto triste para nós brasileiros, que também foi influenciado pela ciência de dados. O ano é 2014. A seleção brasileira chega à semifinal da Copa do Mundo no Brasil, desacreditada após perder seu principal craque e outros jogadores importantes. A rival na ocasião era a Alemanha, até então tricampeã do mundo, fazendo uma campanha impecável até aquele jogo. E é claro que aquela seleção da Alemanha foi um sucesso em tanto em 2014, porém poucos sabem que além da competência, eles também possuíam apoio da tecnologia e dos dados. A Federação Alemã de Futebol desenvolveu uma solução que analisou uma enorme quantidade de dados de performance gerada durante as partidas, tanto dos jogadores da própria Alemanha quanto dos jogadores adversários, e eles estudaram massivamente o Brasil. Com aquela aquisição desses dados, as informações foram compiladas e apresentadas através de simulações e gráficos que podiam ser visualizadas através dos tablets e smartphones da equipe técnica. Essas informações foram utilizadas para preparar as estratégias e ajudar os jogadores a compreender o comportamento do adversário. O resultado final, 7-1. É o fim do sonho do Hexa em casa para nós, mas que valeu a pena para a Alemanha porque eles mereciam e investiram nisso. Há um ponto ainda mais importante a ressaltar. Os dados gerados por essas câmeras estavam disponíveis para todas as seleções, porém, apenas a Alemanha utilizou uma solução para tratar essas informações. Isso também ocorre nas empresas. Os dados estão lá, disponíveis para todo mundo. Basta alguém com um pensamento de campeão ter a iniciativa de organizar e compreendê-los. E com esse insight, encerramos o vídeo de hoje. Nos acompanhe em nossas redes sociais para não perder nenhuma novidade sobre esse universo que tanto amamos. Não seja engolido pela transformação digital, seja a transformação. Nos vemos no próximo vídeo aqui na Era dos Dados.